Doutor Aguinaldo Piscopo, seja bem-vindo ao nosso debate, médico, cardiologista, intensivista, ao vivo, mais uma vez aqui na Rádio Clube. Tá tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Tá um prazer estar aqui. Sabe, Marcelo, o pessoal que está me acompanhando na rede social, estava passando visita no pronto-socorro agora. E aí, de novo hoje. Oi, doutor. Hoje eu estou aqui internada, mas não vou conseguir ouvir o senhor. Hoje eu não vou conseguir ouvir lá na rádio. Falou lá. A senhorinha tadinha sofreu um acidente ontem, um acidente aí acho que foi na estrada aí rural, com 3 feridos, aí estão em observação, e a senhorinha que está lá internada falou, eu vou perder o programa do Marcelo com o senhor hoje, hein? Então quer dizer, Marcelo, que a audiência é boa, né? O pessoal acompanha, né? Quem não é de Araras aí, está acompanhando aqui na rede social, aqui é a Rádio Clube Ararense, está fazendo 70 anos esse ano. 7 décadas. É uma rádio familiar, né? A gente já estou aqui há mais de 15 e... saudoso... O senhor está em Araras há quanto tempo? Eu estou em Araras há 30 anos. Há 30 anos. Isso. 15 anos, 15 anos aqui nos microfones. Já estou por aqui. Né? Saudoso Coleira, né? E quando eu cheguei aqui, Marcelo, pouco tempo, um cardiologista me falou assim, Aguinaldo, precisa parar de pedir cateterismo, porque morreu a fulana, a dona fulana, e o Coleira falou, morre mais um paciente de cateterismo em Araras, né? Ele não falou isso. Aí, não, diga assim, aí o pessoal, tudo desesperado, porque na época, cateterismo era sentença de morte. Era uma cirurgia. Todo mundo achava que mandava para São Paulo fazer cateterismo e ia morrer. E aí, seu pai, a sensibilidade do seu pai, né? Eu falei com ele. Falei, Coleira, não, isso é coisa do doutor fulano, falei nada não, a fulana lá tava morrendo já, fez o cateterismo, tava ruim. E aí... É porque era costume, né? Sempre que havia aqui os falecimentos, em alguns casos você falava do que a pessoa morreu. Isso. E aí a pessoa faleceu porque ela fez um cateterismo. Exatamente. É por aí. E aí, a partir daí, ele parou de falar isso daí, porque a causa da morte normalmente não é o cateterismo, a causa da morte é a doença coronariana. E as pessoas iam em São Paulo fazer cateterismo. Nós trouxemos cateterismo para Araras, com o Dr. Caio e tudo mais. Primeira cidade a fazer cateterismo na região de cirurgia cardíaca foi Araras, né? Estão completando aí. O ano que vem, a gente completa 30 anos, acho que, de cirurgia já em Araras. Tá? 3 décadas. 3 décadas. Poxa. Tá? E o primeiro paciente que operou, está vivo, está com a gente aí. E é um paciente que trocou uma válvula aórtica, que está vivo. Eu atendi ele ontem, por sinal, que é de Mojimirim. Então é muito legal, tem uma história atrás de tudo isso. Como é que o senhor veio parar em Araras, hein, doutor? O senhor é paulistano, então, Zona Norte de São Paulo. Você sabe que é interessante a história, né? E aí? Eu estava na residência médica, na verdade eu era interno, no Hospital do Mandaqui. Eu estava almoçando lá, estava começando o estágio pela clínica médica. Aí entrou uma loira assim, Marcelo, uma mocinha... para pegar o almoço, né? No primeiro dia de residência dela. Já sei onde essa história vai parar. Dela. E eu tava com a amiga dela, que chama a doutora Mileide. E aí a doutora Rita foi lá e falou, oi, Mileide, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Aí conhece o Aguinaldo, ele é interno. Eu falei, oi, tudo bom? Tudo bem. Aí adivinha, a primeira coisa que a gente conversou foi sobre praia. Assim, então... Esse fim de semana eu vou pra praia, não sei o quê. Onde que é a praia? Tabatinga. Eu falei, nossa, Litoral Norte, eu conheço lá. Meu tio tem apartamento lá, que era o seu Zé Alberto Rodini. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Se encontra no almoço, encontra no outro. Começamos a namorar. E o Dr. Caio Assunção, que é de Araras, Antônio Carlos Assunção, conhecido como Caio, precisava de um cardiologista com o título de UTI para abrir a primeira UTI de Araras. E eu tinha esse título, eu sou titulado em UTI, sou o primeiro médico intensivista aqui da cidade. E aí a gente veio para cá com a proposta de montar a UTI e montar o serviço de cardiologia. Foi essa que o Roberto Carlos colaborou? O Roberto Carlos colaborou com a UTI infantil. Jogador de futebol. Isso. Né? Quando a Nestlé fez 85 anos, eu pedi algumas coisas para a Nestlé. Essa era a UTI adulta, então. A gente montou a primeira UTI. E você sabe, Marcelo, que é interessante? Já tinham tentado outras vezes. E aí, o que eu escutava? De novo, não vai dar certo, não sei o quê. Mais uma vez, vai montar e vai fechar. Sempre tem alguém para colocar, né? Pedra no caminho. Só que a gente começou, né? Fez plantão, dormiu a vida lá, fez as coisas, ficou lá plantões de muito tempo e as coisas funcionaram. Depois eu montei a UTI da Unimed, depois montamos a UTI, montamos o pronto-socorro lá na região leste, o hospital que
que leva o nome da sua avó, Esbriça Franchosa. E a gente tem uma história aí, SAMU, em 2001, pronto-socorro Alcides Franco de Oliveira, que era no posto de saúde, a gente montou lá na primeira gestão do Meneghetti. E muita coisa boa que a gente fez. Estamos aí com uma história aí de nada lá mais... se vão 30 anos. 30 anos, que passou muito 3 rápido. décadas. Muito rápido. E mas passa, é legal. não? E 15 aqui na rádio, levando informação. E ajudou muito. A gente leva informação sempre relevante, sempre levando aí informações de saúde, tirando dúvidas como a gente pode pelo telefone. E legal que a gente é reconhecido, muita gente sabe, né, que o que chega de informação aqui é confiável e a gente sempre preza por uma coisa, né, Marcelo? Já percebeu? Que a gente tem aqui 15 anos, a gente não tem um patrocínio, nada, a gente não vende nada aqui, não vende remédio, não vende consulta, não vende... A gente vem aqui falar, isso é uma coisa importante. Ninguém, às vezes o pessoal, a gente não fala nada, lógico que a rádio tem que ter os patrocinadores para ela funcionar, mas a gente não vende informação aqui, a gente dá informação de qualidade e é muito legal a gente fazer isso. O que mudou nesses 30 anos na medicina, hein, doutor? É muito diferente do que era lá atrás? Muita coisa. Mudou tudo, se for ver, não? Ó, quando eu cheguei aqui em Araras, era muito comum as pessoas chegarem no hospital já e praticamente não tinham o que fazer. As pessoas muitas vezes chegavam assim no consultório, falavam assim, doutor, esse homem tem 70 anos, é a primeira vez que vem no médico. Você acredita nisso? Com 70 anos, era a primeira vez que tinha uma consulta médica. E muitas vezes era a primeira e a última. Porque já vinha com diabetes muito descompensado, com doença coronária, pacientes com neoplasia. Era muito comum os cirurgiões, Dr. Enio Vitali, saudoso, Dr. Nussi, que já era cirurgião, mais jovem na época ainda, que chegavam lá, o paciente não tinha tomografia na cidade, não tinha nada, abria a barriga para ver o que tinha e muitas vezes abria e fechava. Quem pessoal mais antigo aí vai ouvir lembrar disso. Abriu e fechou, ou seja, não fazia nada porque não tinha o que fazer. Então o que mudou na medicina nesse tempo? Hoje os pontos de atendimento, temos protocolos, os médicos do pronto-socorro são treinados diferentemente do passado. Antigamente o médico chegava lá, se dependia do talento do médico. Hoje tem protocolo, tem exames, tem tomografia, tem exames laboratoriais, eletrocardiograma. Não tinha desfibrilador no pronto-socorro quando a gente chegou aqui. Então é muito legal a gente ver essa evolução da medicina na cidade, na região e fazer parte dela, né? Pode ser que se o Caio não tivesse trazido médicos, né, como ele trouxe, né, eu fui um deles, abriu a cidade praticamente para hemodiálise, para cirurgia cardíaca, para hemodinâmica, para cirurgia infantil, nosso querido Dr. Carlos Sanches, que já faleceu, a gente talvez não teria o avanço. Diferente de cidades por aí que fecham a cidade por medo de concorrência e aí a cidade não cresce do ponto de vista médico. Então, muito bom a gente ter isso. Hoje tem uma faculdade de medicina, que também é um avanço, né? Quem teve essa iniciativa aí, né, na oportunidade que trouxe a faculdade, né, do governo do Brambila na época, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas é uma realidade. E a cidade hoje tem mais um hospital que vai chegar aí a 700 leitos, com recursos diferentes da Santa Casa, e tudo isso é muito bom para a população. Então, a cidade Araras é um centro de referência em saúde. Então, a gente recebe pacientes de toda a região. Acabei de receber uma criança de Leme, com uma suspeita de picada porque acho que é um escorpião. Fez soro, nós somos referência, está estável lá. E a gente acaba recebendo a região toda. E a gente tem muito orgulho disso, porque é um trabalho de uma vida toda, né, almejando sempre entregar alguma coisa de melhora, devolver o paciente para a família. Porque pelo SUS, Marcelo, nós estávamos conversando isso ontem, né, a remuneração é uma remuneração simbólica, né, e praticamente quem está ainda atendendo o SUS e poderia estar fazendo outra coisa, né, ou porque está começando, ou porque ainda tem esperança que isso pode melhorar e entregar alguma coisa para a família e para os pacientes. É que o que aparece, né, doutor? E hoje o termo que se fala é viraliza, né? O que viraliza é o problema, né? Sim. Você atende 100 pessoas bem. Uma dá problema é essa uma que vai colocar a boca no trombone, que vai reclamar,
E há problemas, claro, é impossível ser 100% perfeito, até porque a saúde ela é muito dinâmica. Tá? Mas tem gente maluca, viu, Marcelo? Como o senhor falou, Araras tem aí sim uma boa área, né? Um bom atendimento. Tantos hospitais aí, fora os postos de saúde, enfim. Mas tem gente que gosta de encrenca, sabe? Que nem tava no hospital agora. Parou com essa história de vereador e com o celular gravando lá? Então agora tem uma isso aí também não ajuda, hein? Não ajuda. Tem uma maluca no hospital que a mulher fica tirando fotografia dos outros pacientes. Não pode. Fica querendo tirar foto. Se o paciente vomitou, a moça chamou a moça lá, já pega e tira foto. Cara, não sabe nem o que está acontecendo. Do contexto. Um dia, na Santa Casa, tinha uma paciente psiquiátrica em surto, super grave. E não tem jeito, mas tem que segurar. E é um negócio. Se você filma o contexto da gente tendo que mobilizar uma pessoa dessa, sim, e coloca lá que médicos e enfermeiros estão agredindo, tá segurando, não tem jeito. Senão ela se machuca outras pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas, né, para ganhar alguns likes, queiram viralizar, tudo mais. Ver o contexto. Então, na dúvida, tá? Não compartilhe. Isso é importante, porque você pode... Um dia, só para ilustrar e a gente não se alongar, uma senhora, uma paciente psiquiátrica, que estava dando uma série de problemas, que ela achava que ela estava morrendo, tudo mais, já tinha feito vários exames. Ela foi na porta do pronto-socorro, pegou o celular e falou assim: eu estou morrendo, ninguém me atende, né? Doutor Aguinaldo, pelo amor de Deus, vem aqui me atender, eu estou morrendo, eu estou aqui. Quem está morrendo não faz vídeo, né? Não, e não era nada disso. Ela já tinha sido atendida, liberada, tudo mais. Gente, a rede social ficou louca. Né? Eu fui para o hospital, né? Fui lá na hora ver, conheci a paciente. Chamei a família e falei: gente, vocês não podem deixar o celular com ela é psiquiátrica. E ela cria uma situação. Só que quando as pessoas... Eu não posso escrever na rede social: essa paciente é psiquiátrica. Né? Então, tomar muito cuidado com as informações, sempre verifiquem, né? E tem gente do mal que quer usar essa informação sempre para pôr fogo no parquinho, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista, né, de maldade mesmo, né? Então, tomar muito cuidado. Então, aqui na Clube, você não vai ter. Você vai ter informação relevante, 70 anos de credibilidade, 15 anos, né? Que eu estou aqui. Que bom. Né? E a gente vem aqui voluntariamente, isso é importante falar também. Nós não temos conflitos e nós vemos aqui com alegria, dá risada, brinca, é reconhecido e é o que a gente faz aqui com muita alegria há muito tempo e pretende continuar muitos anos. Olha o que o Thiago está falando aqui, o Thiago Fiona, do Jardim Vida Nova, que é o Pacaembu, né? Pacaembu. Ô Marcelo, pergunta para o doutor Aguinaldo, por que é que os cardiologistas nunca concordam sobre o colesterol? Cada um fala uma coisa. Tem isso? Entendi. Por que cada um fala uma coisa? Eu acho que ele está procurando cardiologistas com formações diferentes, né? Colesterol. Não tem. A regra é muito clara. Como dizia aí o nosso Arnaldo... O juiz de futebol lá? A regra... Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Vamos lá. Colesterol, de acordo com o guideline atual. Vamos falar de LDL colesterol. 120 para baixo, para quem não tem doença. O LDL menor que 120. O desejado, tá? Para a população geral, menor que 100. Para quem tem doença coronariana ou, por exemplo, tem diabetes, LDL menor que 70. E para quem já teve infarto, para quem já teve doença, LDL menor que 50. E agora, guideline novo, para os pacientes de muito alto risco, LDL de 40. Dá para chegar nisso? Com remédio. Então, não é que cada cardiologista fala uma coisa. Eu gosto de dizer o seguinte: infelizmente, muitas vezes os pacientes entendem de forma diferente. Então, às vezes o paciente fala assim, cada um fala uma coisa. Às vezes o paciente entende de forma diferente, do jeito que ele quer. Agora, essa é a regra que tá. Se você quiser, põe aí no Google, na IA, essas regras são do Guideline de 2025. E se você já teve infarto, seu LDL deve estar abaixo de 50 ou menor que 40. Colesterol não dá sintoma nenhum, né, doutor? Nenhum, só entope a artéria. Então. E se você, que nem eu, por exemplo, Aguinaldo Pisco, meu colesterol, se eu não tomar remédio, total, é 220, tá? Meu LDL fica 120, 130. O que eu optei? Tomar remédio. Meu colesterol total fica 110, 120 e meu LDL fica 60, 70. É o colesterol que eu estou há 10 anos e eu não tenho matéria-prima para fazer placa de arteroma. Então, é questão de você conversar com o seu médico. E a estatina é segura,
é um medicamento que está liberado aí na farmácia popular. E para os pacientes que precisam de metas duras, para pacientes de alto risco, tem que buscar a atorvastatina, que é de graça, lá no alto custo, que tem comprimidos de 20, 40 e 80, e a gente tem ali como prescrever para os pacientes sem problema nenhum. Agora, o que não pode é quem já teve infarto, quem já teve AVC, conviver com colesterol LDL de 120, 130, 140, que se você olhar no papel, o LDL... Vai falar que está dentro, né? Tá, né? Mas não para quem teve infarto. Pois é. É isso. Talvez é isso que é a confusão. O exame vem lá, né? O Vem. ideal, o mínimo, aquela coisa Isso. toda. Se a ciência é normal para você, tá? Então, colesterol, ele é um problema grave e silencioso. O que mais faz mal ao coração, açúcar ou gordura? Tá perguntando a Ana Lopes. Açúcar ou gordura, hein, doutor? Alô, Ana. Olha, eu acho que assim, se você está falando da ingesta, né? O carboidrato, ele acaba fazendo a gente ganhar peso. Né? Se você ganhar peso, você acaba sendo diabético e hipertenso. Explica o que é carboidrato, Carboidrato tem gente que não é açúcar. conhece. Né? Isso. Mas a gordura ruim, né? Os ácidos graxos, as gorduras ultraprocessadas, aí, as gorduras trans, na verdade, elas são péssimas, não só para o coração, como toda a saúde. Então a palavra é carboidrato com moderação e gordura ruim é proibido. E gordura boa, ela vem aí, principalmente quando você vai se alimentar, comendo aí as suas castanhas, comendo aí carnes, né, com baixo teor de gordura. Então, agora, a gordura trans é um problema grave e deve ser... Hoje, as embalagens, inclusive, estão escritas lá. Que dão produto que tem gordura... Alto teor, né? Alto teor de gordura açúcar, trans, de sódio, tal, de né? gordura. E aí é importante você obrigado saber. a ter. Então, eu acho que o equilíbrio é melhor. De tudo que ela falou, o melhor é proteína. A proteína é o melhor. O carboidrato a gente tem que consumir... A gente come muito mais do que precisa. Né? Muito doce, muito açúcar. Né? E a gordura, ela é importante sim, mas com moderação. Cuidado com essas modas de internet aí que o cara quer comer gordura de porco no lugar do óleo, não sei o quê, porque isso não tem nenhuma evidência e aumenta o colesterol ruim. Então, tudo com moderação, tá bom? Cada um com o seu problema, doutor. O Zeca, alô Parque Tiradentes. Beber só de fim de semana, enfiar o pé na jaca, afeta o coração? O que é enfiar o pé na jaca, hein, doutor? Enfiar o pé na jaca é exagerar, né? Exagerar? Primeiro, já enfiou o pé na jaca, doutor? Eu não. Não? Não. Olha. Não tem jeito, né? Não, né? Como eu também não. Trabalho direto. Às vezes até tenho vontade de um dia experimentar, mas não... Me convida, nós dois. Tá? Então, quem sabe em 26 a gente faz. Isso, né? pode ser. Então a gente... Mas a gente é o seguinte, o que a gente tem que... Ele está falando. Se você beber todo dia, um pouquinho, é ruim. Tá? Então enfiar o pé na jaca é pior ainda. Se você enfiar o pé na jaca e fizer uma intoxicação, dependendo do quanto que você vai enfiar o pé na jaca, é ruim também. Sim. Então, aquilo que está escrito lá, em todas as propagandas, beber com moderação é o melhor. Agora, eventualmente, se você é o cara que entre você beber uma garrafa de cachaça por dia, ou enfiar o pé na jaca lá e beber uma a cada 4 meses, 1 mês, 3 meses, é melhor enfiar o pé na jaca do que beber uma garrafa todo dia. Ô Zeca, enfiar o pé na jaca, hein, Zeca? Que coisa, rapaz. O Vinícius, para finalizar, doutor. Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Queria saber se o doutor Aguinaldo recebe pacientes para outras especialidades, sem ser a parte da cardiologia. Ao invés de a pessoa ir no profissional da área, acaba procurando um outro médico de confiança, que no caso seria ele. O senhor atende outros pacientes? Eu sou clínico, né? Muita gente. Diabetes, asma brônquica, doença autoimune, coisa que ninguém está conseguindo descobrir, a gente tem que... Principalmente na primeira consulta, né, doutor? Nossa, quer descobrir o que tem, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes. Direto. Assim, eu adoro, né? Sou cardiologista, gosto de cardiologia, mas gosto muito dessa investigação diagnóstica, né? A parte de diagnóstico diferencial, gosto bastante, porque eu fiz clínica médica num hospitalzinho pequeno lá em São Paulo, chama Hospital das Clínicas, né? Lá a vida muda... Lá é uma cidade, não? Todo dia. Então, tenho muito orgulho de ter feito residência lá e aprendi muito.
e não podemos deixar de fazer. E o pronto-socorro, Marcelo, é isso. O pronto-socorro não é de cardiologia, o pronto-socorro é de tudo. Né? E é muito gostoso a gente atender dessa forma. Falando em hospital, e para encerrar o papo de hoje aqui, doutor, ontem tem uma boa notícia para você que está acompanhando aí. Araras recebeu uma emenda parlamentar de R$200 mil da deputada federal Renata Abreu. Doutor Aguinaldo é quem fez o pedido, ele já comentou sobre isso rapidamente aqui. Explica melhor, doutor, para que vai ser usado o dinheiro? É para a Santa Casa de Araras? É uma boa informação. Então é isso aí, Marcelo. A deputada Renata Abreu, do Podemos, né, a presidente nacional do partido, ela esteve em Araras ontem, eu estive com ela em São Paulo, fiz um pedido para a Santa Casa de Araras e uma verba para nós podermos comprar um aparelho de ultrassonografia e ecocardiografia para ser realizado na sala de emergência. Nós tínhamos esse aparelho foi comprado com a verba lá de 2019, uma doação que a gente conseguiu, que a população doou, queimou, durou 5 anos e a gente... Então, desde então, a gente não consegue substituir esse aparelho que é fundamental no atendimento de emergência. Temos um aparelho que está sendo compartilhado com raio-x, que também foi de doação. Quem doou foi o pessoal do Tribunal de Justiça. E a gente faz muita falta. Então, a Renata Abreu ontem esteve aqui anunciando a verba parlamentar de R$200 mil. Já anunciou que vai trazer mais, se Deus quiser, para a cidade. E a gente vai continuar... nessa parceria. Ela é uma pessoa extremamente doce, uma pessoa que de fácil trato, e a gente ficou muito feliz de Araras ganhar, na verdade a Santa Casa, esse importante recurso para ajudar a salvar vidas. Então, 2 aparelhos de eletro vão ser adquiridos e também esse ultrassom com essa verba parlamentar. E isso já conversado com o Dr. Helder Camargo Preto, que é o diretor técnico, essa verba vem especificamente para a Santa Casa, para comprar esse equipamento que é hoje, o que a gente tem. E outras pessoas têm ajudado, viu, Marcelo? Muitas pessoas que não querem aparecer acabam ajudando, então a gente consegue ali, coisa simples, mas, por exemplo, essa semana eu comprei 15 teclados de computador de uma doação que uma pessoa fez. Um computador, uma pessoa doa. Então as pessoas que querem ajudar, põe um contato aí, o cara quer ajudar, manda para mim, a gente vê o que quer ajudar, as pessoas que gostam da Santa Casa, que tiveram um ente querido na Santa Casa, ou que podem realmente ajudar. Os empresários, principalmente. Outro dia eu tive com um empresário, um tempo atrás, e eu perguntava, você pode ajudar a Santa Casa? O cara falou assim, ô Gui, 60 mil tá bom? Entendeu? Então, olha aqui, uma pessoa pode doar 60 mil, a outra doa 1.000. E para quem não sabe a história, tudo começou assim. Sim. Lá no final melhor, início do século XX, quando a sociedade se reuniu, os irmãos da Santa Casa na ocasião, hoje ainda existe esse termo, mas tudo começou com doações e continua assim também, continua, né, doutor? Continua assim. Muita gente reclama, da Santa Casa, mas pouca gente faz alguma coisa pela Santa Casa. Pois é. Então é isso que a gente precisa. E essa é uma luta que eu tenho comigo, tá? Porque assim, de verdade, hoje eu estou com 59 anos, minha filha, 2 formadas, trabalho em São Paulo, a gente tem um consultório muito forte, Poderia muito bem ficar no meu consultório, trabalhar em São Paulo, no Einstein, trabalhar no Sírio, onde eu quiser. Mas tem essa coisa do desejo de fazer. Eu tenho... Sabe a coisa meio a relação do nosso União São João com as pessoas que começaram a União São João? Logicamente, um falando de saúde, falando de esporte, aquela coisa da torcida, que é coisa da gente. É o carinho, né? A Santa Casa é da gente. Pois é. Então, lógico, outros hospitais vieram, mas o hospital que tem história, que começou tudo. A avó da doutora Rita, eu estava lendo há um tempo atrás, ela começou essa estrutura e cuidando dos colonos, porque os colonos eram proibidos de ser atendidos nas colônias, dentro da fazenda. E aí tem a história do Narciso Gomes, tem toda essa história, É a avó Julieta, que começou essa parte aí. É muito legal, tem muita história, e a gente está fazendo parte. Você me falou uma frase importante lá durante a pandemia, que as pessoas participam da história e não percebem. Quem faz a história nem sempre se dá conta que está fazendo a história, né? E nós estamos fazendo. A pandemia, recente, história recente, 5 anos aí, já fazem. Nós fizemos parte de tudo isso e
a gente tem muito orgulho de dizer que começamos a UTI da Santa Casa, que ajudamos a começar a hemodiálise, começamos o pessoal da cirurgia cardíaca, começamos a cirurgia, o pessoal da hemodinâmica, que é o cateterismo. Só que tem que continuar ajudando. Continuar ajudando, porque senão, sem recurso... E eu quero ser esse cara para ajudar, continuar esse trabalho, ajudando a saúde. Logicamente, quem precisa mais, hoje, ainda é a Santa Casa. Então fica aí o registro. Nosso muito obrigado à deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos, que esteve em Araras, inclusive, encaminhando esses R$200 mil. Quais são os equipamentos, então, doutor? É um aparelho de ultrassom e ecocardiografia para a sala de emergência e 2 aparelhos de eletrocardiograma. Para usar na sala de urgência e emergência. Para usar na sala de emergência, emergência, na cardiologia e onde for necessário. Maravilha, para são Santa equipamentos Casa. para a sala de emergência. Com isso, final do nosso papo de hoje aqui com o doutor Aguinaldo, sempre às terças-feiras. Desejar uma ótima semana, doutor. Tudo de bom, a gente se vê por aí. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todos aí. E vamos continuar, né, nessa luta e vamos em frente. Me acompanhem lá no @AguinaldoPíscopo, lá no Instagram. E a semana passada, Marcelo, eu falei aí, pessoal, quero ver quem é ouvinte mesmo. Manda lá agora, hein? Um oi pra mim lá. Quem na estiver mensagem, acompanhando pela direct, rádio aí, vamos lá. @AguinaldoPíscopo, manda lá. Estou ouvindo o programa pra gente ver que quem não é seguidor passa a ser. Estamos chegando a 40 mil seguidores. Legal. 40 mil seguidores. Dobramos o número de seguidores em menos de um ano. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Um abraço a todos. Presença do médico cardiologista intensivista, o doutor Aguinaldo Píscopo. Vamos trazer a previsão do tempo. Tá chegando ele também, o Celso Vernizzi, ele é o homem do tempo.